Você está com medo que a inflação prejudique os seus investimentos? Então esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma transmissão do nosso canal Planejadamente. Eu sou o Ricardo e ao meu lado estão os planejadores Cris, Alexandre, Rogério e Vander. Nós somos planejadores financeiros fiduciários e a cada conteúdo que trazemos aqui tem um único objetivo: ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. Hoje iremos falar sobre o tema inflação e as armadilhas que podem afetar o seu planejamento, investimentos, créditos, comportamento e etc. Eu queria começar a dizer para você, em primeiro lugar, muita calma nessa hora. A inflação, apesar de ser um dragão, como todos dizem, ela tem um ciclo, assim como todo o mercado financeiro. Normalmente se tem momentos de muita inflação, momentos de correção e depois momentos de baixa. Às vezes esses períodos são mais longos ou mais curtos. Tanto é que nós já tivemos no passado períodos com inflação mensal de 80%. Mas já chegamos no meio do ano passado a ter inflação de menos de 2%. Então, esses momentos são muito oscilantes. Então, não se deve ter tanta preocupação com a inflação, porque ela, por si só, ao longo do tempo, vai ser controlada pelo Banco Central, através de controle de taxas de juros e tudo mais. Então, o seu investimento tem que ficar sempre muito bem planejado, com seus objetivos. Isso sim vai fazer você ter os seus investimentos alinhados ao que você mais precisa, que é a sua liberdade financeira. O Alexandre, fala para a gente um pouco mais dos investimentos, o que seria interessante a gente se preocupar nesse período de inflação. É isso aí, pessoal. Assim, o que a gente pensa, né, Ricardo, sobre essa questão inflacionária, né? Como você muito bem falou, a inflação é algo cíclico, né, que acontece nos mercados, né? Então, hoje a gente está vivendo um cenário de inflação em alta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, por questões aí geradas pela própria pandemia, né, por uma expansão muito grande, né, monetária, ou seja, se deu muito dinheiro, né, nesses auxílios emergenciais e outros aspectos do contexto, como a guerra na Ucrânia, né, que causaram aí a inflação, né, dos alimentos e outras questões. E isso acontece meio que a cada período, né? A inflação é algo que, quando ela não é realmente controlada, né, causa esses impactos, né, no orçamento das pessoas, no planejamento financeiro, né? Mas isso é importante a gente salientar que, quando você estrutura um planejamento financeiro, né, bem feito, né, em termos de o que você deve estar controlando, né, no seu orçamento, está continuamente revendo esses aspectos, até de repente, né, substituindo alguns consumos para que você possa não aumentar muito, né, esse custo, né, da sua cesta básica, ou mesmo, né, do seu custo mensal. Mas pensando em investimentos, especificamente, o que se gera como gatilho, né, pelo mercado, né, pelas publicidades, né, de corretoras, né, dos bancos, que, por exemplo, agora com a taxa, né, de juros muito alta, né, para controlar essa inflação, exatamente por essa questão que o Banco Central, para controlar a inflação, ele tem que deixar o crédito mais caro, né, então ele aumenta essa taxa de juros. E aí acabam que direcionam muito agora. Não, agora é a renda fixa, porque você vai conseguir, né, um retorno de 1% ao mês, né, seja lá como for, dependendo do nível que vai estar essa taxa, né? Mas quando a gente pensa em investimentos, em carteira de investimentos, a gente tem que ter um propósito muito claro com relação a quê? A diversificação e os objetivos, né, que você vai conquistar na sua vida financeira, né, com seus objetivos de curto, médio, né, ou longo prazo.
Então, como numa partida de futebol, né, até para ficar simples, né, você vai ter que ter sempre, né, digamos, na defesa, né, na sua defesa da sua renda e da seu dinheiro disponível ali de curto prazo, você vai ter que ter em renda fixa uma parte, né, desses recursos com alta liquidez, né, e para defender você de situações de emergência, né, de necessidade de dinheiro ali no curto prazo, né? Já pensando ali no meio de campo, né, para médio prazo, para objetivos aí, por exemplo, trocar de carro, fazer uma viagem, né, fazer uma reforma em casa, ali um meio de campo que seria um multimercado, né, que não teria nenhum risco, né, tão alto, mas também não seria tão, digamos, conservador, né? Pensando já num objetivo mais de longo prazo e já no ataque, né, num caso de um campo de futebol, né, de um time de futebol, você teria ali, né, a renda variável, né, renda variável nacional, internacional, sempre pensando já num objetivo mais de longo prazo, né, e num aspecto pensando aí para capturar resultados horizontes aí de mais de 5 anos, 10 anos, né, ou mais. Então, a ideia é que você esteja sempre diversificado, independente desse cenário. Então, para defender realmente da inflação, a diversificação é um dos aspectos mais importantes. E, claro, calibrar quanto você vai ter, né, em cada um dessas classes de ativos. E não porque a taxa de juros está em alta, né, a inflação está em alta, agora é a renda fixa, né? Até porque hoje, né, num cenário como esse, a renda fixa ela não está, né, tanto ela tá alta, mas em determinados cenários pode ser até que, mesmo com a taxa de juros alta, ela ainda não supera a inflação, né, dentro do mesmo período. Então, é importante observar isso e ter um planejamento financeiro, né, muito bem estruturado para esse processo. Tá bom? E aí eu chamo agora o nosso amigo Wander para tratar um pouco mais, pensando nesse cenário, né? Quais são, como é que está a questão do comportamento, né? Dos dados aí do endividamento da família, como é que está isso? Bom, Alexandre, já que você trouxe essa perspectiva do ponto de vista de investimento, eu queria trazer um pouquinho da perspectiva do ponto de vista de orçamento familiar, né, do dia a dia das pessoas, né? Porque a inflação, ela também impacta no bolso da pessoa ali no dia a dia. E a gente percebe isso nitidamente. Eu acredito que você, que está nos assistindo, deva ir no supermercado e voltar cada dia com menos sacolas para casa, né? Porque o dinheiro ao longo do tempo, com a elevação da inflação, está perdendo o seu poder de compra. Então, a gente fala bastante sobre endividamento das famílias, fala sobre o aumento da inflação, e eu tenho uma observação importante, né? Como as coisas que são básicas para o sustento das famílias, como as coisas que são de uso no dia a dia, como elas estão subindo de valor. Dito isso, a gente chega a alguns dados de mercado que chamam a atenção neste período específico. E quais são eles? Primeira coisa, uma pesquisa recente publicada pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, foi publicada recentemente, mostram que 7 a cada 10 famílias estão endividadas hoje no Brasil. É um cenário super complicado, porque esse endividamento, nessa pesquisa, a maior parte das famílias tem 30% do seu orçamento apenas para pagar dívidas. E o que isso gera? Uma perda na qualidade de vida no presente, uma preocupação constante com o futuro, porque a pessoa tem uma parte relevante do seu orçamento atrelada a despesas do passado. Então, além disso, tem uma informação muito importante. Esse aumento do endividamento das famílias ainda está associado, ainda tem uma outra informação relevante, que é essas famílias que estão endividadas, 10% delas já admitem que não têm condições de pagar as suas dívidas. Olha esse cenário, pessoal. E um dos grandes vilões aí desse endividamento é o cartão de crédito. É a maior concentração das dívidas das pessoas estão no cartão de crédito, que nessa pesquisa aponta que 88% das pessoas que têm dívidas
tem dívidas no cartão de crédito. Para falar um pouquinho melhor sobre o cartão de crédito, eu queria chamar você, Cris, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Nossa, esse negócio do cartão é uma coisa que, assim, realmente... Essa coisa da inflação e pandemia e tudo, tem o lado bom e o lado ruim, né? Que fez as pessoas mudarem muito os seus hábitos de consumo. E entre essas armadilhas que a gente estava comentando, está justamente o uso do cartão. O que acontece? Isso já vinha vindo, mas se acentuou agora recentemente. Muitas concessionárias, tipo telefone, internet, energia elétrica, clubes, passaram a permitir que as pessoas pagassem essas contas com o cartão. Então, assim, o lado bom, eu vou lá e pago. Então, às vezes, a pessoa não tinha o dinheiro para pagar no dia, pagaria atrasado a conta, pagava multa, juros. Então, o lado legal, a pessoa pode pagar com cartão. Só que muita gente daí esquece que essa conta tem que ser paga amanhã, né? Então, elas acabam usando o cartão como se fosse uma extensão da renda, ganhando tempo e prazo. E esquecem de provisionar esse valor que vai ter que ser pago na data da fatura, né? Então, assim, se você usar a seu favor, ele pode ser um negócio legal, porque, de repente, para muitas pessoas, você conseguir juntar todas as contas o máximo possível, não ter que ficar toda hora pagando conta, jogar tudo no cartão e ter uma data só, ou quem tem mais cartões, mas, assim, focar. Então, isso pode ajudar um pouco na organização da pessoa. Mas, de novo, tem que usar a seu favor, porque a grande maioria das pessoas esquece que tem que pagar. Então, vão gastando esse dinheiro, né? E os juros do cartão são um dos mais caros que a gente tem. Então, é aquela... se a pessoa não vai conseguir pagar, então já esquece, é como se não existisse cartão. Porque chegou o vencimento, paga a fatura, paga o valor total. Evite ao máximo, pagar o mínimo. Evite ao máximo, tá? Financiando, parcelando. E aí entra uma outra coisa, que acaba virando uma bola de neve enorme. A pessoa acaba financiando. Isso é uma coisa que aconteceu muito na pandemia. Os bancos bombardeando, as instituições, eu falo banco, mas as operadoras do cartão, né? Bombardeando as pessoas para que elas refinanciassem os seus empréstimos. Porque um cartão que não foi pago, é um empréstimo, um dinheiro que você está pegando, né? Então, e esses juros são muito, muito altos. É uma bola de neve que, assim, tem que evitar ao máximo. E, como vocês falaram, como a maior parte está em cartão. E tomar muito cuidado, porque hoje muitas instituições acabam oferecendo o cartão de graça, e as pessoas vão pegando o cartão, vão pegando limites, e acabam entrando numa bola de neve, como eu disse, que todos nós temos clientes nessa situação, que é muito difícil depois você estar conseguindo sair disso, né? Então, de novo, se usado a seu favor, pode ser um negócio legal, mas se não, questione, sim. Tem uma frase que o Ricardo adora, que eu pedi para o Ricardo falar, porque é aquela, sempre que você for comprar alguma coisa com o cartão, questione-se. E lembra do Ricardo. Ricardo, como é que você sempre disse? Que eu acho ótimo. Então, uma máxima sobre o cartão é o seguinte: o cartão é um meio de pagamento para a gente comprar uma coisa que a gente não precisa, para pagar numa data que a gente não pode, com um dinheiro que a gente não tem. Então, o cartão ele pode ser uma excelente ferramenta, como a Cris falou, de nos ajudar a organizar nossas finanças no dia a dia e tudo mais, como também pode ser uma arma perigosíssima se a gente não souber usar. Então, tudo isso tem que ser levantado, colocado na ponta do lápis, feito o seu planejamento devido com o seu planejador financeiro, e ele vai te orientar como utilizar de forma adequada o seu cartão, quantos ter, em que datas pagar e tudo mais, para ficar sempre dentro do seu planejado. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto e trazer uma notícia muito legal aqui. O nosso canal está fazendo 2 anos de existência.
Então, eu queria chamar o Rogério Saltes para dirigir algumas palavras para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, pessoal, é sensacional estar aqui com vocês nessa jornada, né? Depois de ouvir essas considerações de tópicos extremamente importantes para a nossa vida, né? Talvez para muita gente é chato, mas é algo que pode fazer muita diferença realmente na vida de vocês, se vocês observarem isso, né? Lembrar que há 2 anos atrás, ainda a gente em pandemia, né? Nós, como planejadores financeiros, imbuídos de um propósito de transformar a vida das pessoas e de levar as pessoas a terem uma melhor versão em relação à sua vida financeira, de tal forma alcançar os seus objetivos e ter uma longevidade muito mais saudável, viável, com menos preocupações, né? E as estatísticas da Ambima mostram que realmente um percentual muito pequeno da população tem uma longevidade decente e, infelizmente, um percentual grande ainda depende de parentes e outro de favor de amigos, né? Isso uma cena terrível para a gente pensar na velhice. Então, o que a gente pretende aqui como planejadores financeiros? Fazer com que isso não aconteça na sua vida, tá? Então, nós tínhamos ações que a gente procurava reunir pessoas para falar sobre isso. Na pandemia, então, a gente começou aqui com esse canal, pensamos aqui no nome planejadamente, uma mente planejada, uma mente que procura antecipar eventos, né? E até então, naquele momento, seria que era um momento que trazia risco para as pessoas, de estabilidade pessoal, de estabilidade familiar, e as pessoas começaram a se preocupar cada vez mais em como se preparar para incertezas, se preparar para os seus objetivos, para momentos difíceis no futuro e momentos difíceis na transição, de tal forma a viabilizar financeiramente, diminuir impactos de custos financeiros, jurídicos, etc. Então, foi com esse objetivo que nós nos reunimos aqui, esses planejadores, e tem outros que não aparecem aqui, mas já contribuíram muito, e a gente quer trazer a lembrança deles também, nesse momento que a gente completa 2 anos aqui de canal, e o propósito continua o mesmo, tá? De ajudar você a ter a sua vida financeira mais equilibrada, você alcançar seus objetivos, e contar com um de nós aqui, ou com aquele planejador que te convidou para assistir esse canal, conhecer um pouco mais da cultura do planejamento financeiro e, enfim, minimizar essas preocupações, né? Então, eu quero dizer que para mim é uma honra muito grande estar fazendo parte dessa jornada, junto com o Alexandre Santiago, com a Cris Gucci, com o Wander Vicente e com o Ricardo Vasconcelos, né? Há uma dedicação aqui deles, de todos nós aqui, para trazer um conteúdo relevante, para elaborar esse material aqui para vocês, e, obviamente, a gente continua nesse esforço contínuo de contribuir com a expansão dessa cultura e com o desenvolvimento dessa cultura aqui no nosso país, tá? Então, aqui um convite a você não contar com a última hora, com a solução da última hora, porque pode ser que não tenha essa última hora, não contar com as soluções imediatistas, né? Não existe nada de bom que seja imediato. Se você, quanto antes, você se ter em vista coisas importantes que nós trazemos aqui, tanto melhor vai ser a tua jornada em relação às finanças pessoais. Então, gente, obrigado aí para aqueles que têm acompanhado. Nós agradecemos por acompanhar, por deixar o seu like aqui, que ajuda a impulsionar nosso canal, e também para aqueles que divulgam esse canal para outros, com o intuito de ajudar esses conhecidos a melhorarem as suas vidas. Nós agradecemos, né? Agradeço cada um dos companheiros aqui e te convido aí, se você está chegando aqui agora, né, você se inscrever também, colocar aí suas sugestões no chat, seus feedbacks, que são bastante importantes para a gente também melhorar, e vamos em frente, né? Wander, Ricardo, Alexandre, Cris,
vamos continuar aqui nessa missão importante, porque nós acreditamos que isso transforma a vida das pessoas, transforma a vida do bairro, da cidade, do estado, do país, e com isso a gente tem que pensar grande e transformar a vida do mundo para melhor, tá bom? Um abraço para todos aí, até o próximo vídeo, na segunda-feira do próximo mês, às 19 horas, estaremos aqui, se Deus assim permitir. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.